Querido, Deus é tão bom que Ele sempre responde às nossas orações. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e novas. A Bíblia não diz que Ele vai te ouvir, a Bíblia diz que Ele vai te responder. Quem tem um clamor? Prepare-se para a resposta de Deus aí dessa semana. Coisas novas virão, coisas da parte de Deus que você não esperava. Deus é um Deus que surpreende. Deus é um Deus que nos faz superar todo e qualquer obstáculo segundo o poder que opera em nós. Seja na maior dificuldade, seja na maior alegria do seu momento, Ele é fiel e continua sendo fiel. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Esse lado está mais crente hoje, hein? Vamos lá. Eu acho que é porque o Edilson está aqui, hein? Vamos lá. 2 Coríntios, querido. 2 Coríntios, capítulo 4. A gente vai ler o capítulo 4 e capítulo 5, versículo 7. Mas capítulo 4, versículo 16. Aleluia. Aleluia. Gente, eu não sei você, mas você ama essa palavra aqui? Eu amo demais essa palavra, gente. Sério. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, por que tu... Cara, não existe nada melhor, nada maior do que estar aqui com meus irmãos da igreja VIP, adorando ao Senhor. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto o carinho de Deus, e isso é lindo demais, gente. Mais alguém sente assim? Eu fico apreensivo para estar aqui com vocês no culto, para estar aqui adorando, ver cada um do rostinho de vocês. Faz falta quando alguém não vem, sim ou não? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim, minha versão está aí, NTLH: por isso nunca ficamos acho que vou ter que tocar o microfone, hein? Deixa eu ver. Azulzinho, aí. Tem alguém desanimado aí? Não. Só 3. Tem alguém desanimado aí? Não. Por isso nunca ficamos. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando. Vou repetir. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Alguém está entendendo essa palavra, querido? Essa palavra diz respeito a você e a mim, não diz respeito a mais ninguém, diz respeito a nós. Mesmo que o teu corpo esteja se cansando, mesmo que o teu corpo esteja envelhecendo, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, e esse é o motivo de nós nunca ficarmos desanimados. Mas como, pastor, eu posso nunca ficar desanimado? Porque tem certas coisas que vão acontecer nas nossas vidas que vão nos deixar tristes. Notícias, coisas ruins acontecem com todo mundo, e é verdade, porque a palavra diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há o tempo de sorrir e há o tempo de chorar, há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Você tem que entender a estação que você está vivendo nesse momento, o tempo que você está vivendo nesse momento. Mas eu sei de uma coisa: eu nunca posso ficar desanimado se eu entender o que a palavra diz a meu respeito e quem eu sou nele. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, mesmo que meu corpo se sinta triste, mesmo que meu corpo esteja enfermo, mesmo que meu corpo esteja cansado, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Glória a Deus. Tem que ouvir o glória a Deus mais alto, querido. Glória a Deus. Querido, você pode não estar vendo, e não é para você ver, mas o seu espírito, fala com o pessoal do seu lado, pega na mão dele, querido, recebe essa palavra. O seu espírito está se renovando dia a dia. Mesmo que o teu corpo esteja se gastando, mesmo que você esteja aí gastado um pouquinho, seu espírito está se renovando. Versículo 17. Olha que a palavra diz: e essa, em algumas versões está, nossa pequena e leve tribulação, essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma, só uma glória aqui, vai nos trazer uma glória
sei você, querido. Eu não sei você, mas nossa leve e momentânea tribulação, e algumas pessoas estão dizendo isso, a nossa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento. Eu não sei se tem alguém sofrendo aqui, mas querido, isso é passageiro, isso é momentâneo. Sabe por quê? Nossa vida não é eterna aqui. E às vezes nós queremos eternizar momentos ruins. É leve, passageiro. Por mais que dor, por mais pressão que seja, como a gente cantou na canção, querido, vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Quem quer viver nessa glória? Quem quer viver nessa presença? Quem vai viver nessa glória? Quem vai ter essa glória de Deus? Muito maior do que o sofrimento. Querido, o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você está passando agora nesse exato momento. O que Deus tem para nós, Igreja VIP, é muito maior do que qualquer sofrimento ou qualquer coisa que possamos sofrer na nossa jornada. Vou continuar, versículo 18. Porque nós não prestamos, esse é o tema da mensagem de hoje, que Deus me trouxe nessa madrugada. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se pega isso, mas nas que não se, pois o que pode ser visto dura, mas o que não pode ser visto. É aqui que a gente vai desenvolver a mensagem. Quem está junto comigo, diz amém. Vai para o capítulo 5 agora, versículo 7. Aquilo que não vemos, a gente acabou de ler, é o que dura para sempre. Aquilo que vemos dura apenas um pouco. Ó, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Porque vivemos pela fé, porque seguimos pela fé e não por vista. Querido, o tema que Deus me deu essa noite para ministrar a igreja, falar ao meu coração, e querido, tudo que sai desse altar, Deus está querendo ensinar para alguém, amém? Deus semana passada deu uma palavra, já recebeu a notícia, Deus já confirmou a palavra dele, e a palavra que sai desse altar vai se confirmar essa semana na sua vida. Deus está te dando direcionamento, querido. Deus já sabe o teu futuro e já está lá. Então você está no melhor lugar da face da terra, sabe por quê? A Bíblia diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Querido, você quer ouvir o que Deus tem para dizer? Então você está no lugar certo. Mais vale um dia na sua casa do que 1000 noites lá fora. Você quer estar à frente da concorrência, à frente de qualquer coisa, escuta o que o Espírito tem para dizer. Tinha um empresário, Renata, que ele foi até numa palestra lá nossa, ele falou que todas as pregações do pastor dele que pregava domingo, ele levava para a empresa dele na segunda. E pregava para os funcionários: ó, é isso, vamos viver isso. E a empresa dele cresceu. Querido, você não pode estar aqui de brincadeira. Você tem que trazer seu caderno de anotação. Você tem que anotar as pérolas que Deus fala com você. Eu, várias e várias vezes, Deus fala comigo quando eu vejo a anotação minha antiga. Eu pego e falo: caramba, olha só o que Deus falou, eu tinha esquecido disso. Porque, querido, existe uma amnésia espiritual. E se a gente não anota, nosso cérebro não entende que isso é importante. E, querido, quando você vai para a faculdade, você tem que anotar o que o professor diz, sim ou não? Senão na hora da prova acontece o quê? Você esquece, sim ou não? Aí o que você faz? Aí o que você faz? Tem que correr atrás do nerd, que copia tudo. Na faculdade de Direito eu sempre tirava xerox da menina chamada Isabela, que ela copiava tudo que o professor falava. Aí na hora das provas eu: Isabela, deixa eu tirar a xerox do seu caderno. Você não pode ser isso com as coisas eternas. Você tem que anotar tudo que Deus está dizendo para você, e tudo que Deus quer ministrar na sua vida. Porque as respostas que vão sair daqui vão ser respostas para suas questões nessa semana, vão ser respostas para suas questões nesse mês. Mas se você não anotar, você vai se perder e vai ser reprovado na prova. Então por isso que a palavra diz: procure se apresentar como obreiro bem aprovado. Será que vocês têm sido um obreiro bem aprovado? Tem alguém aqui bem aprovado? Aleluia. Querido, tema da mensagem: enfrentando os obstáculos sob a ótica de Deus. A igreja
Eu queria ter pego o exemplo de um óculos, mas não consegui pegar lá embaixo, está em algum armário, que tem um óculos que é todo rosa e um óculos que é todo azul. Se eu botar o óculos todo rosa, eu vou enxergar tudo. Se eu botar o óculos todo azul, o que eu vou enxergar? Tudo. E o que a gente deu aqui? Nós não seguimos por vista, nós seguimos por fé. Nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque elas são eternas. A ótica de Deus sobre os problemas das nossas vidas. Como vamos enfrentar os obstáculos a partir de agora, se nós enxergarmos eles a partir da ótica de Deus e não pela nossa vista? Como seria? Você vai ver que sobre a ótica de Deus, seus problemas que pareciam ser enormes vão se tornar pequenos. Isso vai te dar mais esperança? Sim ou não? Vai te dar mais fé? Sim ou não? Vai te dar mais coragem? Sim ou não? Sabe qual é o nosso problema? A gente quer limitar o agir de Deus sobre a nossa ótica. Nós queremos limitar o tamanho de Deus sobre aquilo que nós vemos. E aí nós vemos situações impossíveis, situações difíceis, nós falamos, não dá mais. Mas quando começamos a enxergar sobre a ótica de Deus, uma lente de Deus que coloca em nós e fala, meu irmão, isso aqui é uma leve e momentânea tribulação. Por mais que doa, quem entende sobre a ótica de Deus enxerga e fala, é leve e momentâneo, mas está vindo um peso enorme de glória através disso. Eu não sei se alguém entendeu, querido, é leve e momentâneo sobre a ótica de Deus, e vai vir um peso enorme de glória sobre as nossas vidas. Quem recebe essa palavra diz amém, glória a Deus, faz alguma coisa, porque fé é olhar sobre a ótica de Deus, fé é olhar sobre o ponto de vista de Deus, sobre a situação que estamos vivendo. Mas infelizmente nós que muitas vezes nos dizemos cristãos, nós que muitas vezes nos dizemos o povo da fé, queremos enfrentar os obstáculos sobre a nossa ótica, sobre o nosso ponto de vista, e aí colocamos tudo a perder, porque sabe por quê? Posso falar? Porque, querido, Deus sempre vai nos colocar diante de obstáculos intransponíveis. Deus sempre vai nos colocar diante de obstáculos que parecem ser impossíveis, para que você não siga pela vista, mas siga pela fé. Deus está falando com alguém aqui, sim ou não? O ponto de vista de Deus muda tudo. Se você olhar o seu casamento sob o ponto de vista de Deus, seus filhos sob o ponto de vista de Deus, seu trabalho sob o ponto de vista de Deus, sua empresa sob o ponto de vista de Deus, tudo sob o ponto de vista de Deus, a igreja sob o ponto de vista de Deus, e não segundo o seu ponto de vista, tudo vai ser diferente, sim ou não? Então Deus está querendo dizer, mude o seu ponto de vista. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, 7 bilhões de pontos de vista diferentes. Cada um, se ver um fato acontecer ali fora, vai dar um ponto de vista diferente. Sim ou não? Temos que parar de diminuir Deus pelo tamanho da nossa ótica, pelo tamanho do nosso ponto de vista, porque nós mesmos já julgamos situações errado pelo nosso ponto de vista. Já aconteceu, levanta a mão aqui, quem sobre um ponto de vista achou que determinada coisa seria boa, mas no final foi ruim? Levanta a mão. Pode ter sido um golpe, pode ter sido alguma coisa que você falou, isso aqui é muito bom. Do teu ponto de vista você falou, meu Deus, que oportunidade ótima. E aí foi, passou um mês depois, se quebrou todo. Mas meu irmão, o ponto de vista mudou. Você falou, horroroso. E quem aqui de nós já aconteceu de você olhar numa situação que sob o ponto de vista foi péssimo, ruim, mas depois você viu que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Levanta a mão. De repente pode ter sido um término de namoro que depois acabou e você conseguiu alguém melhor e tu falou, meu Deus, como eu chorei por aquilo. Pontos de vista mudam. Dependendo do problema que você está enfrentando, você olha, a situação pode ser muito ruim e depois fala, cara, não, foi muito boa. Então não se deixe levar por uma leve e momentânea tribulação, porque o nosso ponto de vista pode mudar sobre as situações da vida, mas o ponto de vista de Deus é o correto. Porque o nosso ponto de vista é corruptível, o nosso ponto de vista é errado muitas das vezes, porque nós não conseguimos olhar o todo. Deus consegue ver o todo.
Ele consegue enxergar o fim de todas as coisas. Então, olhar sobre o ponto de vista de Deus, todas as situações que enfrentamos na nossa vida, nos dá fé, nos dá coragem, porque a gente sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, eu não sei você, mas imagina a sua vida como se fosse o ingrediente para bolo. Fala aí: ovo, leite, fermento, manteiga, nossa, tanta coisa, açúcar. Beleza, vamos lá. Você está numa coisa aqui, olhando do seu ponto de vista, começa a cair farinha, tu fica: meu Deus, farinha, que é isso? Que estação é essa? Aí depois vem ovo, pá, tu fala: meu Deus, ovo, que situação é essa? Da farinha, pô, depois açúcar, tu fica: meu Deus, açúcar, que tempo é esse? Aí depois vem fermento, aí depois vem a manteiga, tu fica: meu Deus, o que está acontecendo isso? Querido, Deus já viu o bolo lá na frente. Mas sobre o seu ponto de vista, você fala: não estou entendendo nada. É ovo, açúcar, manteiga, o que é isso? Querido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão chamados segundo o seu propósito. Deus está criando situações na sua vida para que elas de alguma forma transformem você, para você se preparar para aquilo que Ele planejou para a sua vida, planejou para as nossas vidas, planejou para a nossa igreja. Então vão ter certas situações nessa vida que a gente não vai entender, mas assim como Jesus disse para Pedro, quando foi enxugar e limpar os pés dele, ele falou: Pedro, você não está entendendo agora, mas você vai entender depois. Deus está querendo dizer para alguém aqui: ei, essa situação você pode não estar entendendo agora, mas confie em mim, você vai entender depois. Confie em mim, continua perseverando, continua acreditando, não perca a sua fé, não perca o amor, não perca a esperança, porque eu vou fazer tudo isso cooperar e um peso enorme de glória vai se cumprir em nossas vidas. Igreja viva, ei! Pode bater palma para Jesus, bate palma. Então, não julgue a sua situação sob o seu ponto de vista, porque ele é falho. Devemos botar a lente de Deus, devemos botar o ponto de vista de Deus sobre a nossa situação e falar: Deus, o que você quer me ensinar sobre essa situação? Deus, o que você quer falar comigo sobre isso? Como eu tenho que agir? Como eu vou saber isso, pastor? Através da palavra. Enfrentar as situações sobre a ótica de Deus vai mudar todas as coisas. E querido, porque pontos de vista mudam, mas o de Deus não, ele permanece o mesmo sobre sua vida. Ele continua o mesmo ontem, hoje e sempre. E não adianta tentar fazer valer as coisas que nós vemos e ouvimos, se nós não acreditarmos que aquilo que ele disse e seguir pela fé, e não sobre aquilo que vemos. Sabe, existe uma certa situação para você entender que às vezes acontecem coisas que a gente não está entendendo. E eu quero dizer uma historinha. Posso falar essa historinha para você? Um passarinho estava voando e ele acabou batendo na árvore e ele caiu. Estava fazendo uma geada muito grande nessa fazenda e ele caiu, ele machucou a asa e ele ficou lá, ele não estava conseguindo voar, e ele ficou na grama ali. E ele, vou parafrasear o passarinho falando: meu Deus, me machuquei, é meu fim, agora acabou. Olha a situação que eu estou, Deus me ajuda, senão, se eu ficar com essa asa aqui, eu vou morrer, alguém vai chegar, vai me pisar, vai me comer, algum animal. E aí do nada tinha umas vacas andando, comendo pasto lá, e ele tentando voar, não conseguindo, porque a asa estava doendo muito, e do nada a vaca vai e caga nele. Bosta de vaca é grande, já viu? Cai aquele bostão dele, pá! E como eu falei, estava tendo uma geada, estava frio, e ele estava congelando ali também, e a bosta cai, pá, aquela bosta toda, só fica o biquinho para fora. Ele só faltava essa: minha vida, eu machuquei minha asa, estou congelando aqui e agora me cago, estou todo cagado, é o meu fim, estou fedendo, estou horroroso. Meu Deus, que situação, que Deus é esse que permitiu isso acontecer? E ele lá cagado, mas do nada ele sentia aquele fedor horroroso, mas de alguma forma aquele cocô ali estava ali protegendo ele. E ele começa a ficar, passa o tempo, as vacas saem, aí vem o gato do fazendeiro passando para lá e para cá e fala: agora meu filho, só faltava essa, bati na asa, caí no chão, estava congelando, a vaca vem, caga em mim, aí vem o gato me comer. Aí o gato vai, cheira, sente a cheiro da bosta, fala coisa ruim, sai, não vê o pássaro.
Aí fala, pelo menos isso, né? Mas também estou todo cagado. Quem vai querer comer alguém cagado? E ele fica reclamando, e ele começa a bater a fome e fala, bora se botar dessa, vou morrer de fome. Só que ele vê que na porta da vaca tinha algumas sementes, algumas coisas nele. Pô, melhor do que morrer de fome, vou comer essa coisa. Ele começa a comer lá o resto de semente. E aí vem o sol no dia seguinte, que a noite passa, vem o sol, começa a aquecer e aquela bosta vai, sai, e ele vê do nada que a asa dele já está melhor. Aí ele começa a bater a asa e ele começa a voar. Aí ele fala, nossa, ele tem duas óticas aqui que ele pode ter. A ótica dele, que foi horrível, que Deus é esse, meu Deus, bati, não quero mais servir esse Deus, me cagaram, quase morri pelo gato, tive que comer na merda. Agora sobre uma outra ótica, ele fala, cara, como Deus é bom. Bati minha asa, caí, ia morrer congelado. Graças a Deus aquela vaca cagou em mim. Porque se aquela vaca não caga em mim, eu ia morrer congelado a noite toda. Mas aquela bosta me aqueceu. E se ela não tivesse cagado em mim, o gato teria me comido. Glória a Deus pela cagada da vaca. E aí, ele fala, graças também à culpa da vaca, eu pude tirar meu alimento de alguma forma dali. E aquilo, de alguma forma, o frio, foi quando a gente se machuca, a gente bota gelo, né? Ele estava lá no frio, mas depois aqueceu também e ele conseguiu recuperar. Passou o tempo para recuperar. Duas óticas diferentes sobre a mesma situação. Agora eu te pergunto, quem é você nessa história? Que começa a murmurar sobre toda a vida, que é uma droga, que Deus é esse, que não sei o que, ou você consegue ver a bondade de Deus em cada detalhe na tua vida, e você consegue olhar que a minha leve e momentânea tribulação não se compara ao peso enorme de glória que está por vir. Pode bater palma, meu Deus. Porque, querido, na ótica de Deus, se eu fizesse uma pergunta, é mais importante o destino ou o processo? O sucesso ou a sua fidelidade? Porque às vezes as nossas óticas podem contradizer a de Deus. Porque de repente aquilo que é sucesso para você não é sucesso para as óticas de Deus. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você está vendo que existem pontos que na ótica de Deus é certo uma coisa para ele, de repente para você não. Alguém me bateu, eu quero revidar. Na ótica de Deus, fala outra coisa, perdoar. Querido, existem várias coisas que na nossa ótica podemos estar totalmente errados. Porque o mais importante para nós humanos é chegar lá, é o destino. Mas para Deus o mais importante é como vamos chegar lá. É o processo que vamos chegar lá. Por isso que Deuteronômio, ele fala lá que colocou eles no deserto para provar o coração deles, para que eles fossem aprovados para poder herdar o quê? A promessa. Lembra que a gente pregou esse mês inteiro sobre como conquistar as promessas de Deus, que teriam desafios, e sobre a ótica que eles enxergaram o problema. É muito interessante, gente. Acontecem problemas, aí eu vou falando, pô, não posso contar certos problemas para todo mundo. Porque se contar para todo mundo, cada um vai ter uma ótica aqui diferente, sim ou não? E aí vai dar problema. Então eu vou contar para certas pessoas. Ó, o que você quer? Aí eu vou vendo a reação da ótica de cada um. É interessante. Ó, pode ser isso. A ótica de um, já era. Acabou. Vamos embora. É um fim. Que não sei o que. Aí a ótica do outro fica assim. Caraca, não, glória a Deus, bora. Vamos para cima. Isso aí não é nada, não. É muito interessante. Aí você vê que a ótica de alguns, aí chegar o problema e fala assim, ih, deu nada não. Vou começar a falar para todo mundo coisa errada. Começa a fazer reuniões paralelas. Aí, que não sei o que, enquanto o outro vai chegar, vamos conquistar a terra. E infelizmente, gente, a gente lê a Bíblia todos os domingos, todos os dias, e a gente prega aqui, mas a gente vive isso aqui todo dia. E a gente comete os mesmos erros às vezes que está aqui. 10, 12 foram espias, 10 sobre a ótica de 10, sobre o ponto de vista de 10, era o quê? Impossível. Somos gafanhotos, não vai dar ruim, perdemos. Sobre a ótica de 2, a terra é nossa, vamos conquistar. Querido, qual é a sua ótica? Como você encara os desafios? Você encara sobre sua ótica ou sobre a perspectiva de Deus? Infelizmente você se diz cristão, nós nos dizemos cristão e nos abatemos. Vê a notícia ruim, vê a muralha, ai, é o fim. Olha o tamanho desse cara, não dá. Aí vem Davi, sobre a ótica de Deus. Quem
incircunciso, que afronta o exército do Deus vivo. Você vem a mim com a espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Querido, eu não quero saber da voz da maioria, eu quero saber o que Deus tem para mim, o que Deus tem para nós. E é sobre essa ótica que nós temos que ir, não sobre nossos pontos de vista, mas sobre pontos de vista de Deus. Ao ouvir uma má notícia, ao ouvir gigantes, ao ouvir qualquer desafio, nada pode parar. Querido, foi cantado aqui pelo coral, estamos de pé. Os leões não pararam a igreja, Coliseu não pararam a igreja, nada parou. Imagina, a gente está aqui. Irmão Edmilson foi comido pelo Coliseu lá no Coliseu, foi jogado aos leões, foi comido vivo, mas não negou a Cristo. Aí geral, a gente bateria pau, mas a maioria chega assim: tá maluco, vou vir mais aqui não, vou negar esse Deus. Ser comido por leão, tá louco. Porque é na tempestade, é nas dificuldades que a gente mostra quem a gente confia. Qual é o seu ponto de vista? É muito fácil dizer que é cristão, é muito fácil, mas quando acontece problema, não vou mais para a igreja não, tá maluco? Edmilson foi comido lá. A gente tem que cantar isso, e é verdade, gente. Muitos cristãos morreram, muitos cristãos foram crucificados, esquartejados, cortados, torturados. O apóstolo Paulo foi preso, decapitado, segundo alguns historiadores. Mas eles falavam, continua, que sobre a ótica de Deus, a morte do santo é prazerosa ao Senhor. E o peso enorme de glória estava por vir, porque aquilo ali foi um leve, momentânea tribulação. Deus está falando com alguém aqui, querido? Porque se cremos que todas as coisas cooperam para o bem, até aquilo que o inimigo tenta jogar contra nós, Deus pode transformar isso em algo bom. Até o mal que tenta nos causar, Deus tem o poder de tornar isso igual. Toda arma preparada contra você não prosperará. A palavra de Deus diz isso em Isaías. Ela não diz que não vai ter arma, ela diz que vão ter armas que vão se levantar contra você. Mas a palavra nos garante o quê? Que elas não prosperarão. Mas aí a arma se prepara. A ótica do incrédulo. Já é meu fim. Preparar uma arma contra mim. Estão se levantando contra mim, contra minha casa, meu filho. Agora aquele tem a ótica de Deus fala: toda arma preparada contra mim não prosperará. Toda arma preparada contra a sua vida não prosperará. Toda arma preparada contra o seu trabalho, contra suas finanças, o que quer que seja, a sua empresa, não vai prosperar. Porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso enorme de glória que está por vir. Mas para isso devemos enxergar sobre a ótica de Deus. Devemos confiar, porque Ele já viu o final. Nós estamos vendo o momento e não podemos eternizar o momento. Deus que é eterno. Então eu devo confiar sobre a ótica de Deus. Eu não estou enxergando o final. Aí eu vou falar para você: mas não é para você chegar ao final, porque não é para você seguir por, é para você seguir por. Pode bater palma para Jesus. Eu nunca esqueço dessa série. Eu estava passando um momento na minha vida e Deus usou o DVD na época. Eu sou velho, DVD, quem lembra aí também é velho, não existe mais. Eu estava passando uma situação que eu falei: Deus, eu quero saber o que vai acontecer, eu não estou acreditando, o que vai acontecer. Aí o cantor, o Jeremy Camp, que eu estava vendo o DVD dele, aí parou naquela hora, justamente que eu parei para olhar para a televisão. Aí parece, cara, aquilo ali me assustou. Estava sozinho em casa, o Jeremy Camp. Às vezes, parou assim mesmo, parou de tocar o violão. Às vezes nós perguntamos: Deus, por que eu não estou enxergando o final? Porque nunca foi para você cegar, conseguir por vista, mas sim por fé. Ai meu Deus. Querido, é para seguir por fé. Tem coisas que você, ninguém vai entender. Mas a questão é: quem vai chegar isso sobre a ótica de Deus? Porque não é para desistir, é para recomeçar.
Não é para parar, é para descansar. Deus está falando com alguém aqui, querido, em nome de Jesus. Cadê os pentecostais? Porque o ponto de vista de Deus é diferente do nosso, porque Ele vê o fim desde o início. Então tudo que acontece durante, Ele sabe que vai cooperar para o nosso bem. Ele vai fazer cooperar para o nosso bem se a gente seguir segundo o seu propósito. Lembre-se disso. Não é porque você é cristão que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Não, a Bíblia fala: todas as coisas cooperarão para o seu bem, aqueles que amam a Deus. Amar a Deus, quem ama a Deus obedece os seus mandamentos e estão segundo o seu propósito. Se você está vivendo o propósito de Deus, querido, pode ter certeza, tudo vai cooperar para o nosso bem. Não, pelo amor de Deus, só 3 pessoas. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, igreja VIP. E quando eu digo todas as coisas, é todas, inclusive as ruins, inclusive as negativas, inclusive aquilo que não esperamos, aquilo que não queremos. Mas aqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito, Deus já viu o fim. Mesmo que a gente não veja, a gente está vendo o momento. Então Deus fala: vamos ver se eles vão se converter. Porque quem vive sob a ótica de Deus vive pela fé e não pela vive pela fé e não pela. Então, quando tomamos decisões segundo o ponto de vista de Deus, segundo a sua palavra, segundo o seu propósito, querido, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então, se você começar a entregar isso para Deus, se você começar a confiar isso a Deus, você vai chegar e vai falar: cara, minha vida como cristão, sobre a ótica de Deus, será que eu estou contribuindo com a igreja ou eu estou consumindo? Será que eu estou construindo ou será que eu estou destruindo? Será que eu estou me desenvolvendo ou será que eu estou contaminando? Será que eu estou edificando ou será que eu estou corrompendo, segundo a ótica de Deus? Será que eu estou trazendo soluções ou será que eu estou perpetuando problemas? Será que eu estou multiplicando ou será que eu estou dividindo? Porque sobre determinadas óticas, às vezes achamos que estamos fazendo algo para Deus, estamos fazendo algo contrário a Deus. O apóstolo Paulo antes perseguia os cristãos, e ele achava o quê? Que sobre a ótica de Deus ele estava fazendo o que era? Matando, prendendo, jogando. Aí Deus fala: porque me persegue, trata ele, muda a ótica dele, deixa ele cego. Aí depois da visão, dá uma nova visão sobre a situação, aí ele enxerga agora diferente e se torna um apóstolo. Querido, Deus quer te mudar a tua visão essa noite. Deus está mudando a sua ótica essa noite sobre o que você tem enfrentado ou sobre o que você ainda vai enfrentar. Mas quando acontecer, lembre-se, não é para você encarar sobre o seu ponto de vista, mas sim pela fé, sobre o ponto de vista de Deus. Porque a fé é encarar as circunstâncias da vida sobre o ponto de vista de Deus. Não, pode ouvir glória a Deus mais forte, não é possível. Sabe por quê? Mateus 6, 22, 23 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas, que tremendas trevas serão. Querido, como você enxerga vai determinar quem você é. Porque quem você é vai determinar o que você enxerga. Sabe, quando você fala para alguém do fulano, do ciclano, isso diz mais a respeito de você do que sobre a pessoa, porque são pontos de vista diferentes. Pode alguém chegar para mim e falar mal do Daniel, mas isso diz mais sobre essa pessoa do que sobre o Daniel, porque eu posso ter um ponto de vista sobre o Daniel, outro pode ter outro ponto de vista, mas se eu olhar sobre o ponto de vista de Deus, Deus está falando com alguém aqui, querido, em nome de Jesus. Só vou falar uma coisa aqui para a gente terminar. Sobre a ótica de Deus, o mar vermelho iria se abrir se eles continuassem marchando. Ou seja, sobre a ótica de Deus, era a oportunidade do mar se abrir para ele demonstrar o seu poder e livrar o seu povo. Mas sobre a ótica humana, o mar era o fim. O mar era a sua morte, o mar era acabou, era que eles iriam morrer.
Sobre a ótica de Deus, a terra prometida seria conquistada pelo povo de Deus. Mas sobre a ótica do povo, eles eram como gafanhotos, que não podiam herdar a promessa, porque eles se viam como escravos. Sobre a ótica de Deus, o povo tinha que sair do Egito para adorá-lo e viver na terra prometida. Mas sobre a ótica humana, sobre a ótica do povo hebreu, eles eram escravos e era impossível sair daquela situação, porque Faraó nunca iria permitir. Nenhum escravo ia falar: Senhor, me liberta aí. Ia acontecer assim, gente? Imagina, mais de não sei quantas pessoas, mais de 1 milhão de pessoas de escravo vão chegar: liberta aí, Faraó. Tá bom, vai, liberta. A palavra de Deus diz que só para lutar tinham 600 mil homens. Só homens, sem contar mulher e criança. Era mais de 1 milhão. Sobre a ótica humana era impossível, querido. Mas sobre a ótica de Deus, era para eles serem livres. Sobre a ótica de Deus, a tempestade enfrentada pelos discípulos era uma oportunidade de demonstrarem aonde estava a sua fé, como sairiam daquela situação. Mas sobre a ótica humana, sobre a ótica deles, era o fim. O barco iria afundar. Aí Deus pergunta para ele, Jesus fala com ele quando acorda: onde está a fé de vocês? Deus está revelando algo aqui para você, querido. Sobre a ótica de Deus, a cruz era o começo de uma nova e eterna aliança. A cruz era o começo para a ressurreição de um justo, para que fosse feita a justiça de Deus, a salvação do homem e toda a autoridade ser dada no céu e na terra ao nome de Jesus. Mas sobre a ótica do homem, era o fim do Messias, era a morte do Salvador. Tanto é que eles foram embora e Jesus teve que ir lá no caminho de Damasco e falar: o que vocês estão fazendo aí? O Messias morreu, cara. Acabou, é o fim. Mas só quando eles falam, eles veem Jesus ressurreto. Querido, posso continuar? Sobre a ótica de Deus, Paulo era o apóstolo de Cristo, mas ele não sabia. Sobre a ótica humana, ele era um perseguidor dos cristãos. Na caverna de Adulão, sobre a ótica de Deus, eles eram valentes de Davi. Mas sobre a ótica do homem e da mulher, eram homens endividados, infelizes, desgostosos, que ninguém queria por perto. Sobre a ótica de Deus, Pedro era um apóstolo. Sobre a ótica humana, ele é um cara pescador. Sobre a ótica de Deus, Jonas, a tempestade não era o fim, era a correção de rota para ele voltar ao seu destino. Mas sobre a ótica da galera do barco, era o fim. Sobre a ótica de Deus, Lázaro, a ressurreição de Lázaro era para que confiasse em Deus e glorificasse ao Pai, porque ele fala: eu sou a ressurreição e vida. Mas sobre a ótica humana, era a morte. Senhor, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, aquele que crê em mim viverá. Querido, não existe tempo ruim para Deus quando enxergamos as coisas sobre a ótica de Deus. Todos os homens e mulheres tiveram que enxergar sobre a ótica de Deus para enfrentar os maiores desafios de sua vida. Querido, sobre a ótica de Deus, Davi era um homem escolhido para ser rei, era um homem segundo o seu coração. Mas sobre a ótica do pai de Davi e sobre a ótica do profeta Samuel, não era Davi, não era para ser Davi, era para ser os irmãos dele, que os irmãos deles eram bem aparentes, eram fortes, não sei o que. Mas vem um mais novo, esquecido: tem esse aqui. Aí Deus fala: é esse aí, porque eu não vejo como o homem vê, eu olho o coração. Querido, em nome de Jesus, sobre a ótica, Renata pregou quarta-feira retrasada aqui, sobre a ótica de Deus, Gideão era um homem valente, poderoso e guerreiro. Sobre a ótica dele mesmo e sobre todos os seus familiares, ele era o menor da sua tribo e o cara mais fraco e medroso. Sobre a ótica de Deus, Moisés era o libertador do povo.
Sobre a ótica humana, ele era um foragido do Estado e pastor de ovelhas. Sobre a ótica de Deus, Sara era mãe de nações e reis. Sobre a ótica do homem, era uma estéril. Sobre a ótica de Deus, Maria, que era na sociedade qualquer uma, era uma menina simples. Mas sobre a ótica de Deus, era a mãe do Messias, do Salvador. Sobre a ótica de Deus, José era governador do Egito. Sobre a ótica dos irmãos, sobre a ótica do povo do Egito, ele era um escravo. Sobre a ótica de Deus, Eliseu, naquele momento que foi cercado por exércitos, ele estava cercado de anjos e protegidos com carruagens de fogo. Mas sobre a ótica daquele menino que estava com ele, nós vamos morrer! Estamos cercados, Eliseu! Você não está desesperado? Vamos, seu filho, é a morte! Aí Eliseu, pai, dá a ótica de Deus para ele. Pai, dá a visão do alto para ele. Bota a lente de contato nova aqui. Bota o óculos novo para ele ver a situação. Aí se abre os olhos daquele jovem e ele vê miríades de anjos cercados assim. Se você pudesse ver o que Deus faz no mundo espiritual para te proteger e te guardar, você estaria dando glória a Deus agora. Porque quando a gente enxerga sob a ótica de Deus, vamos conseguir vencer os obstáculos da nossa vida. Porque sobre a ótica de Deus vale mais um dia aqui do que 1000 noites lá fora. Sobre a ótica de Deus, a obra de Deus não é em vão. Mas sobre a ótica humana, nossa, mais um dia de culto. Sobre a ótica do homem, eu estou cansado. Mas aqueles que enxergam sobre a ótica de Deus, falam, mais vale um dia em tua casa. Eu me alegrarei quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar todos os dias. Sobre a ótica de Deus, a traição de Judas levava Jesus a seu destino. Sobre a ótica humana, era só mais uma traição. Nem tudo é o que parece quando olhamos sobre a ótica de Deus. Queridos, em nome de Jesus, quando a sua ótica muda, quando o seu ponto de vista muda, seu caminhar muda, seu comportamento muda, sua guerra, sua forma de lutar muda, a sua busca a Deus muda. Com seus olhos livres de mágoas, traumas, sujeiras, religiosidade, tudo ganha uma nova visão. Deixa eu profetizar sobre a tua vida, querido, erga as suas mãos. Querido Deus, em nome de Jesus, livra agora do olhar de cada um, sob o ponto de vista de cada um, qualquer situação que eles estejam enfrentando ou vão enfrentar. Livra de toda mágoa, trauma, sujeira, religiosidade, que tudo ganhe uma nova visão vinda do alto, que eles possam receber qualquer notícia, mas olhando sobre a perspectiva do céu, olhando sobre a fé e não por vista. E ao Pai, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso enorme de glória que está por vir, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém, dá glória a Deus. Aleluia. Porque, querido, quando eu vejo com a ótica do céu, eu consigo ver o meu casamento como Deus vê. Posso falar? Eu vou ver minha esposa como Jesus vê. Porque se eu olhar sobre o meu ponto de vista, às vezes eu vou querer matar a Thalita. Aleluia. Não, que isso, cara? Aí já vai apanhar hoje. O ponto de vista. O ponto de vista, no momento ruim, divórcio. Não quero mais. Mas no ponto de vista de Deus, Deus odeia o divórcio. Deus fala para perdoar, Deus fala para amar, para cuidar. Aí sabe o que eu estou fazendo? Todo dia. Cara, todo dia eu estou falando. Chega. Todo dia eu vou mandar ele. Você fala, ai que grosso, você quer? Não, você não está reclamando que estava frio, que mulher é fogo, né, gente? Vamos lá, dá uma pausa aqui. Pode dar uma propaganda aqui? Vocês reclamam quando o cara está frio, reclamam quando está grude, reclamam de tudo. Já reparou? Se eu não, homens, me ajudem.
Nossa, é assim, cara. Tu tá falando de Tião todo dia. Ai, não aguento mais falar de Tião todo dia. Para. Nossa, você tá distante. É assim, gente. Mulheres, vocês precisam ser estudadas, mas Deus é bom, né? Deus é misericordioso. E mulheres, vocês precisam ver seu marido sob o ponto de vista de glória a Deus. Homem, você precisa enxergar sua esposa sob o ponto de vista de Deus. E quando você consegue enxergar sob o ponto de vista de Deus, você vai dar sua vida por ela. Cadê o glória a Deus dos homens agora? E as mulheres? As mulheres não vão dar glória a Deus, não? Você vai amar sua esposa e querer dar sua vida por ela. Mas só consegue isso quem olha sob o ponto de vista de Deus. Porque sob o ponto de vista humano isso é impossível. Sabe por quê, gente? Olha só que Deus mandou. Duas coisas que é impossível. O homem amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. E a mulher se submeteu ao homem. Pensa uma coisa difícil para a mulher. E pensa uma coisa difícil para o homem. O problema é que a gente deu o recado errado. O homem não lê a carta que foi direcionada para ele. E a mulher também não lê a carta que foi direcionada para ela. Cada um lê a parte do outro. O homem fala para a mulher: você tem que ser submissa, hein? E a mulher fala: você tem que me amar mais como Cristo amou a igreja. É ou não é verdade? Mas quando a gente chega sob o ponto de vista de Deus, as coisas vão mudar ou não? Seus filhos, se você olhar eles sob o ponto de vista de Deus, querido, uma coisa que acontece muito e foi muito interessante: quando nossos filhos deixam uma coisa cair no chão, derruba tudo. Dá vontade de dar um tapa? Eu falei 1000 vezes. Quem nunca fez isso, gente? Toda mãe, todo pai já fez isso. Deixa eu falar: sai daí, vai derramar. Sai daí, vai derramar. Você precisa ficar lá. Sai daí, se tu fizer isso, vai dar. Ó, vai cair, vai cair. Aí você sai daqui, menino. Ah! Mas agora, olha uma coisa interessante. Se fosse uma visita e fosse a criança da sua amiga que derrubou tudo em casa, não se preocupa não, eu vou limpar. A gente precisa ser estudado, gente. Não vai não liga. Agora com o teu filho: infeliz, te avisei. Quando vai fazer almoço com seu marido ou sua esposa, faz de qualquer jeito, é quando é visita. Glória a Deus. Honra os que estão de fora, mas não honra os que estão de dentro. Gente, se a gente mudar a nossa ótica, a gente vai tratar a nossa família de forma diferente. Nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. Sim ou não? Está vendo como uma mudança de ponto de vista muda tudo? Gente, já vai terminar agora. Posso continuar um pouquinho? Obrigado, se for pregar para esse lado pode ir embora. Querido, olha só. Quando você enxerga com a ótica do céu, você olha para a igreja com os olhos do noivo. Você enxerga a igreja e se apaixona por ela. Você não vê com a ótica humana de uma instituição. Você não vê como uma placa, mas você vê reino de Deus. Você começa a se envolver e trabalhar para Deus, porque você fala: a obra do Senhor não é em vão. Meu corpo pode estar se gastando, mas os meus filhos estão se renovando dia a dia, e eu não me canso de trabalhar para a glória de Deus, porque eu sei que isso está produzindo um peso enorme de glória. Porque quando você enxerga sobre a ótica de céu, a igreja, você vai querer estar aqui todos os dias glorificando a Deus. Sim ou não, igreja? Lembra você se converteu, tu queria estar na igreja o tempo todo. Era o primeiro a chegar, era o último a sair, que você fala: meu Deus, eu quero viver aqui para sempre. Que a igreja é o mais perto que chega do céu. A igreja é o lugar mais perto que chega do céu. Que aqui a gente busca em comunhão, a gente sente a presença de Deus, a gente ora e vemos ser curado, pessoas são libertas, escuta uma palavra de fé, de ama. Existe melhor lugar do que esse, gente? Glória a Deus. Com a ótica do céu, eu não caio na cilada da justiça própria. Eu vou resolver com minhas mãos, ou eu não deveria estar passando por isso. Com a ótica do céu, eu acredito. Agora, para finalizar, Apocalipse 3, versículo 18, abre aí e a gente termina aqui.
Ponto de vista, gente, dos casados vou mudar hoje, né? Falei que a Thalita vai ter que assistir de casa, ela falou que vai assistir, vamos ver. Aleluia. Gente, você tem que amar teu marido e tua esposa, gente, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá, é ponto de vista de Deus. Eu olho para a Thalita e falo, como Deus ama a Thalita. Amém, Edmilson? Olha para a Silvana. Daniel e Renatinho. Olha só, Apocalipse 3,18. Portanto, para a igreja de Laodiceia, eu vou pegar a parte final. Aconselho que comprem ouro puro, para que seja de fato, porque eles se achavam ricos, mas para Deus eles eram pobres. Olha a ótica errada. A ótica de Laodiceia, nós somos ricos, nós vestimos as melhores roupas, nós temos a melhor vista, nós estamos na melhor cidade. Deus fala, vocês são pobres, servem nu. Tome cuidado que você não esteja enxergando assim mesmo sob uma ótica errada. Aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. Ele não fala que você está de pé, ele fala pensa. Porque quando eu estou fraco é que sou forte. Eu tenho que falar sem você não consigo. Compre primeiro para ser de fato ricos, e compre roupas brancas para se vestir e cobrir sua nudez vergonhosa. Não fala qualquer nudez. Agora, olha essa parte. Que lindo. Comprem também para uma nova visão. Pode bater palma para Jesus. Agora, só tem um detalhe que de repente você não percebeu. A palavra diz o que? Peguem. Diz o que, igreja? Me ajuda. Diz o que mais alto? Ou seja, existe um preço. Existe um preço para se comprar esse colírio. Vou destacar aqui só o colírio, porque é o tema da mensagem. E como é que eu compro esse colírio para que meus olhos consigam enxergar sobre a ótica de Deus todas as circunstâncias da minha vida? Como eu compro esse colírio? Posso falar, igreja? O preço é a sua oração, a sua busca, a sua obediência à palavra, a sua dependência do Senhor. Porque à medida que o buscamos, à medida que nos entregamos, a nossa visão é transformada e nós nos parecemos mais com Ele. E nós conseguimos e chegamos a enxergar como Ele enxerga. E a gente começa a ter compaixão daqueles que estão lá fora também. Porque a gente vai olhar o perdido, não como um perdido, mas como alguém que deve ser salvo, como alguém que deve ser alcançado, como alguém que é amado, como alguém que Jesus se entregou naquela cruz por ele e por ela. Porque sobre sua ótica é impossível seu pai, sua mãe se converter, seus filhos, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, ou um drogado, ou um traficante. Sobre a ótica humana você fala isso, acabou. Mas sobre a ótica de Deus, nada é impossível. Amém. Pode bater palma para Jesus, querido. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Querido,